dos mesmos produtores de preparação espiritual para 2024, preparação espiritual para 2025. Aplausos, né? Tô brincando com vocês porque vai ser eta atrás de vixe, tá? Não vamos chegar aqui com notícias fofinhas. Eu até gostaria de ser a porta-voz de notícias fofinhas, porém não será possível, tá? E nesse vídeo nós vamos explicar o porquê, certo? E antes que venham reclamando aqui embaixo, é bom lembrar que estamos em meio a uma transição planetária. Todos que estão encarnados neste momento presente acordaram com isso. Estão aqui porque escolheram estar aqui. Quer você tenha consciência disso, quer não. E nesse vídeo nós vamos falar do ponto de vista astrológico, como eu falei no vídeo anterior, o astrologuês da coisa. E no final, depois de entregar todas as minhas impressões sobre a parte astrológica, eu vou também tirar as cartas, tá? Com esse intuito de trazer esse preparo espiritual para nós. Porque 2025 vai ser uma grande iniciação espiritual. Meus mentores pedem para eu usar esse termo. 2025 é um marco civilizatório. Eu não gosto muito desse termo, mas foi assim que eles pediram para falar, tá? Por que marco civilizatório? Porque a gente vai ter muitas mudanças em questões base, extremamente importantes para a sociedade e para a humanidade. E quando eu for falar da parte astrológica, que é daqui a pouco, eu vou trazer um olhar somente, tá? Não estou aqui querendo me fazer de dona da verdade, não estou aqui querendo me fazer melhor do que ninguém. Não estamos aqui para bater martelo com relação a qualquer coisa que seja dita. Nós temos tendências, e a gente vai falar sobre essas tendências, e tendências que se estendem para os próximos anos, elas não vão ficar só em 2025. 2025 é muito importante porque nós teremos muitas mudanças energéticas e vocês vão entender a razão rapidamente. Mas essas mudanças, elas vão servir como germe para outras coisas, para outras mudanças. Então a gente vai falar de coisas que talvez não vejamos no ano que vem. O espaço de um ano é pouco tempo para a gente ver algumas coisas que vão ser descritas. Mas é só para vocês estarem antenados, tá? Quando a gente pensa em astrologia, muito antes do que o horóscopo e saber o que vem, né? A maioria das pessoas pensa de um jeito muito raso. Eu quero saber se eu vou ter dinheiro, eu quero saber se eu vou ter um namorado. É isso que as pessoas querem saber. E querem boas notícias, né? Um verdadeiro oráculo. E eu não considero a astrologia um oráculo, a astrologia para mim é uma ciência. Mas vamos pegar essa parte oracular da coisa. Um verdadeiro oráculo não se apresenta para você só para trazer boas notícias, para deixar você feliz, para falar aquilo que você quer ouvir. O verdadeiro oráculo vai falar aquilo que você precisa, é muito diferente. E te dá base para você avançar. E aí nós estávamos falando que 25 é uma iniciação espiritual, sem a menor sombra de dúvida, tá? Por isso, a gente está resgatando essa questão do preparo espiritual, tá? Como falamos no ano passado. Quem está aqui no canal há mais tempo lembra, né, que a gente deixou esse vídeo. Vocês sabem
que o conteúdo aqui do canal é canalizado. Eles têm pedido para eu deixar isso claro cada vez mais, porque assim, muitas pessoas não entendem o que é a canalização. Elas acham que para você ter contato com a espiritualidade, você tem que necessariamente incorporar. Existem níveis de acoplamento e maneiras de trabalhar com a espiritualidade. E muitas vezes vocês vão notar que minha voz muda, minha cara muda, as expressões, eu digo, a escolha de palavras muda e, evidentemente, muitas vezes não sou eu falando. E eles me deram essa carta branca para falar mais sobre isso, porque muitas vezes chega a ser até engraçado, as pessoas chegam para fazer leitura particular, elas falam assim, mas meu Deus, você é tão diferente, você é alegre, você é risonha, por que nos vídeos você parece tão séria? Por que será, né? Será que não é porque tem outros seres falando através de mim? Então a gente quer desmistificar um pouco essa coisa. Não estou dizendo que porque é canalizado a gente vai falar qualquer negócio. E aí é como se fosse uma carta branca para falar qualquer coisa. Aí a gente diz, não, é canalização. Aí não teria como ser uma informação precisa. Pelo contrário. E mesmo quando eu estou lendo astrologia, quem já fez mapa comigo já percebeu isso. Mesmo quando eu estou lendo astrologia, eles interferem no que eu estou falando. Na minha linha de raciocínio ou alguma coisa que eu esteja vendo ali no mapa da pessoa que tenha que abordar de uma outra forma, etc e tal. Mas vamos lá, chega de informação, deixem eu pegar aqui o meu teleprompter. O teleprompter da pessoa que foi alfabetizada como mimeógrafo, né? É importante dizer isso. E pessoa com vista cansada que recusa, né, se recusa a usar óculos, né? Tá, a gente está nesse processo aí. E muitas vezes não entende a própria letra. Aqui eu fiz uma colinha para mim, somente com relação às datas em que os planetas mudarão de signo, tá? Outra observação muitíssimo importante, este é um canal de astrologia tropical. E outra coisa, tudo que a gente falar aqui nesse vídeo e nos próximos, porque a gente ainda vai entregar muito mais conteúdo sobre o ano que vem, que vocês consigam ouvir com os filtros do seu coração, tá? Bom, o que vocês precisam entender sobre 25? E aí eu falei que a gente ia fazer um recorte, né? Que recorte é esse que a gente vai fazer nesse vídeo? A gente vai só falar sobre a entrada dos planetas em outras vibrações. A gente não vai falar sobre eclipses, a gente não vai falar sobre lunações, a gente não vai falar sobre outros movimentos. A gente vai pegar só esse recorte. Só esse recorte já é suficiente para que vocês entendam que a gente está diante de algo muito especial. E aí, como eles pediram para falar, um marco civilizatório, né? É outra humanidade que vai chegar no fim de 25, né? Quando a gente estiver na virada para 25, 26, certo? E vocês que estão aqui são pessoas que gostam de acompanhar conteúdo astrológico, conteúdo holístico, etc e tal, e muito provavelmente vocês já ouviram falar, né, através de outras pessoas, outros produtores de conteúdo, sobre as coisas que eu vou citar aqui, né? A gente vai ter, num curto espaço de tempo,
a mudança de vibração de todos os planetas lentos, todos os planetas transjupiterianos, ou seja, de Júpiter para trás. Todo mundo com novas vibrações. E isso significa mudanças profundas na malha social e na psique humana, tá? E é algo que a gente não consegue controlar, é algo que tá programado, né? Como eu falei, a gente está aqui no auge da transição planetária porque escolheu estar aqui, então não adianta reclamar, não tem como voltar atrás agora, né? E eu tenho aqui, na verdade, é muito doido. Aqui atrás eu tenho umas observações sobre a Edda poética, a minha questão com a egrégora nórdica. Os dados astrológicos estão aqui na frente. Vocês provavelmente já ouviram falar sobre Plutão em Aquário. Plutão ele já se encontra em Aquário, definitivamente, porque ele fez uma breve incursão, né, na verdade um retorno para a vibração de Capricórnio. Né? Ele estava, né, no grau 29 de Capricórnio. Como se ele estivesse fazendo ali uma última limpeza nas estruturas de poder. E desde que Plutão entrou em Capricórnio em 2008, nós vimos diversos castelos de cartas caindo. É como se ele fosse um catalisador, sabem? Aquela brincadeira que algumas pessoas fazem de montar uma determinada forma com peças de dominó e aí dá um peteleco na primeira peça, todas as peças caem. Foi isso que ele fez. Então ele no grau 29, há pouquíssimo tempo atrás, é como se ele estivesse derrubando a última peça, tá? E aí agora a gente, uma vez em Plutão em Aquário, pelos próximos 20 anos, a gente vai ver uma outra qualidade de mudança. Enquanto que em Capricórnio houve essa profunda transformação de estruturas de poder na sociedade como um todo, agora é uma mudança da humanidade em si, tá? E como esse foi o primeiro movimento, vamos dizer assim, a gente pode começar por aí, tá? Porque a ordem é a seguinte, quem vai, né, trocar de vibração? Plutão, Netuno, Saturno, Júpiter e Urano, tá? As vibrações são as seguintes: Plutão em Aquário, Netuno em Áries, Saturno em Áries, Júpiter em Câncer e Urano em Gêmeos, tá? E isso significa que todos os signos serão impactados em alguma instância, tá? Não vai adiantar reclamar, não vai adiantar achar que tem signo que é preferido, ou perguntar assim, quando seremos exaltados. A gente tem que passar pelo processo, tá? E aí essa coisa dos impactos para cada signo, a gente vai falar sobre isso nas leituras mensais, tá? Eu prefiro, por enquanto, trazer para vocês algo mais geral. Até porque muita coisa depende do mapa natal de cada um. Não tem como falar assim, sabe? Num geral, com uma extrema precisão. Plutão fez a sua primeira incursão em Aquário em março de 23, tá?
para nessa movimentação de estar em movimento direto, retrogradar, voltar para o grau 29 de Capricórnio, etc., né? E só completou essa última passagem por Capricórnio agora no dia 19 de novembro deste ano. Mas no ano passado, no período em que ele esteve em Aquário, nós já conseguimos notar, ter uma ideia do que vem. Por exemplo, a gente viu um grande avanço relativo à IA, a inteligência artificial. E o que a gente pode esperar de Plutão em Aquário? Bom, sim, avanços tecnológicos impensáveis. E não somente a IA, mas a IA é um aspecto muito importante de tudo isso. Porque ela vai nos apresentar possibilidades de escolha. E vai chegar um momento em que a gente vai ter algum nível de confronto com ela, tá? Porque ela vai nos fazer rever o fator humano. O que é ser humano? Nesse período de 20 anos, né, porque Plutão fica em Aquário até janeiro de 2044, tá? Nesses 20 anos, nós vamos estar diante de avanços impensáveis. E aí também entra uma outra questão. Esses avanços, eles vão ser acessíveis para as pessoas? Ou eles vão ser destinados somente para aqueles que podem pagar, né? Que podem arcar com um preço, certo? E se em Plutão e Capricórnio nós lidamos com estruturas de poder e vimos o quanto que as estruturas de poder estavam, né, falidas, precisam se apresentar de uma outra forma, com Plutão em Aquário, o poder é do povo. E esse poder, ele vai precisar trocar de mãos, certo? E se isso vai se dar com mais ou menos conflito, mais ou menos consciência, isso vai depender das escolhas das pessoas. Vai depender do quanto que elas estão despertas. A gente fala muito sobre despertar aqui no canal e a gente sabe que tem um número razoável de pessoas despertando, mas é um número ínfimo se comparado com o resto da população. Até que ponto a quantidade de pessoas que estão despertas vai conseguir causar um impacto? De toda forma, as pessoas vão sentir na pele, em maior ou menor grau, o que é estar desempoderado. Eu não tô falando nenhuma novidade aqui, tá? Eu tô falando de coisas que já existem. A diferença é que, com Plutão em Aquário, as pessoas, o povo, vai ter que se levantar. Todo o poder emana do povo. E isso vai ter que ser vivido na prática. A gente tá revivendo
atualizando, dando continuidade, por exemplo, à Revolução Francesa, os ideais da Revolução Francesa. Na verdade, a gente está num movimento que começou lá. Plutão estava em Aquário naquela época. E aí agora, nesse retorno, e esse retorno também inclui a Guerra Civil Americana, etc., a Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? Tá nesse cenário aí também. A gente, ao resgatar tudo isso, a gente vai ver de fato quais são os frutos, porque é como se a gente estivesse em revolução desde então, né? E se você for ver o quanto que houve de mudança e transformação nesse tempo, é super perceptível. E a IA, nesse pano de fundo, ela pode ser uma ferramenta que contribui ou uma ferramenta que boicota de alguma forma. Infelizmente, nós vamos ver um aumento em termos de desemprego, crise financeira, né? Profissões desaparecendo, ao mesmo tempo outras profissões surgindo, né? Outras necessidades, mas aquelas pessoas que não aceitarem, não quiserem mudar, tiverem uma resistência profunda a mudanças e especialmente não quiserem se educar, a gente vai falar sobre a educação daqui a pouco com Urano, se elas forem essa força contrária aos movimentos o tempo todo, vão estar em maus lençóis. A tecnologia, ela vai esfregar na cara das pessoas o melhor e o pior dentro delas. E eu tenho para mim, isso aí é uma visão particular, tá? Eu tive uma visão nesse sentido, algumas coisas foram mostradas, mas também é um pouco a minha opinião pessoal, tá? O meu olhar, a maneira de ver. A gente vai ter pessoas que vão aceitar as novas tecnologias sem grandes resistências e até aí, ok. Mas a gente vai precisar observar uma coisa. As novas tecnologias que virão, elas virão para facilitar ou para dominar a população. Isso vai ter que ser levado em consideração, tá? Elas estão vindo para libertar ou para aprisionar, certo? E se o coletivo pegar essa vibe aí, entrar numa linha de tempo de aprisionamento, nós vamos ter núcleos de resistência. Pessoas que não vão concordar com a implantação e até mesmo a obrigação de certas tecnologias, tá? E nesse ponto,
como são questões mais sensíveis, eu vou ter que ficar aqui usando metáforas, tá? Eu não vou poder falar com todas as letras, certo? Entendedores entenderão, né? A gente vai ter comunidades de pessoas e o mais incrível é que as pessoas, entre aspas, conservadoras, muitas aspas aí, serão a resistência, serão aquelas que realmente estão enxergando à frente do seu tempo. Por quê? Porque elas não vão aceitar perder o fator humano. E por que eu digo isso? Que a gente corre risco de perder o fator humano? Porque a gente corre risco de ver a singularidade, tá? A singularidade, ela pode se apresentar nesse período de Plutão em Aquário, né? Uma outra questão é o contato com as consciências de fora, os seres de fora. A gente vai ter contato, tá? Mais cedo ou mais tarde. Eles já fazem contato, né? Aqueles que são canalizadores sabem muitíssimo bem disso, que eles já fazem contato com os seus parentes, né? As sementes estelares, né? Vocês estão falando com uma, né? Se vocês não sabiam disso, agora, né? Estão sabendo, né? Eles fazem contato com os parentes que estão aqui, aqueles que eu digo que são kamikazes o suficiente para ter se lançado nessa empreitada, né? Porque vamos combinar que é mais ou menos isso. E esse contato que é sutil, né? Para habituar as pessoas da Terra com essa realidade, ele muito em breve vai ser um contato direto, cara a cara. E aí a gente está na dependência das politicagens do mundo e das politicagens cósmicas, inclusive, né? Até que ponto essa apresentação vai ser pacífica ou não? Não naquele sentido, eu não digo naqueles sentidos assim de filme bobo, de ficção científica, não, porque tem uns filmes bobos aí que foram criados para incutir na cabeça das pessoas o medo do alienígena, o medo do que vem de fora. Ai, seremos invadidos. Quando na verdade a gente já vive um pós-invasão e muitas pessoas nem sabem disso, né? A gente vive uma cultura do colonizador em vários sentidos, né? Tem várias camadas aí de colonização e muita gente não sabe disso, né? E aí né, foi preciso colocar gente de fora como insider para, de alguma maneira, tentar, de fato, libertar a população terrestre. E aí a forma como isso vai se apresentar é uma grande incógnita, tá? Eu comentei com vocês num outro vídeo, acho que foi o vídeo do Eremita, né, que eu tô cada vez mais resistente com relação às teorias da conspiração, tá? Já caminhei muito aí por essa trilha, né? Conheço tudo isso aí muito de perto, mas eu fui percebendo que, ao mesmo tempo, existem camadas de engano, de ilusão, que são colocadas nessas conversas para as pessoas que estão despertando ficarem ali de braços cruzados. Não faremos nada, nós temos que só ter paciência,
ficar sentado esperando, porque o plano foi traçado. Confie no plano, né? Entendedores entenderão. Não estou dizendo que as teorias da conspiração estejam erradas, porque na verdade todas elas estão se realizando, né? E cada vez mais, quem não tem um grande amigo teórico da conspiração, já busque por um, porque vai precisar dele para explicar o que está acontecendo, né? Mas ainda assim, existem camadas de engano. E mais cedo ou mais tarde as pessoas vão perceber que elas não vão poder ficar de braços cruzados. Isso é Plutão em Aquário, tá? E cada vez mais alguns filmes de ficção científica que têm algum tipo de pensamento crítico estão se tornando realidade. Exterminador do Futuro, Matrix. Matrix é um documentário, não é um filme de ficção. Mad Max, entre outros, tá? Pessoas da minha geração e da geração posterior, né? A geração dos meus pais também, a anterior, né? Então vamos botar aí, baby boomers, geração X e millennials foram abastecidos com filmes de ficção científica, que aí diziam pra gente, isso aí ó, é só ficção, é só historinha, né? Quando na verdade a gente vive Guerra nas Estrelas, né? Entre outras coisas. Plutão em Aquário vai deixar tudo isso escancarado. Agora, mais do que a necessidade de as pessoas estarem certas, porque aí vem um individualismo, né? Já vamos falar sobre isso. A gente vai ter aí questões com relação ao individualismo, porque tem Na verdade, a gente tem que ter uma conversa entre o indivíduo e o coletivo. Quem vai predominar é o coletivo. Né? Soluções pensadas em prol do coletivo vão triunfar. A questão é, vão triunfar com quais interesses? Com interesses nobres ou com interesses disfarçados de alguma outra coisa. Interesses de dominação e controle, tá? Que mais? Eu acho que é isso, o principal, assim, de Plutão em Aquário, né? Quando eu falo aí de pensar a respeito do fator humano, a gente já tem pessoas que estão fazendo terapia com o chat GPT, gente. Isso daí Se você não acha isso preocupante, aí eu fico preocupada por você, tá? A gente vai ver aí, já tem aplicativos de namoro, né, para você criar um namorado ou namorada com a IA, entendeu? E aí você fica lá recebendo ali fica recebendo mensagens de um namorado virtual. Tipo aquele filme Ela, né? Black Mirror também tem muita coisa que já está se tornando realidade. E a gente foi alimentado, né? A gente recebeu essa programação aí dizendo que é ficção, né? Essas são as questões principais. Se eu tivesse que resumir os 20 anos de Plutão em Aquário, essa redescoberta do fator humano, o que é ser humano, tá?
E isso vai ser vivido com uma profundidade assim inimaginável, tá? Bom, em seguida a gente tem Netuno em Áries, né? Netuno hoje está nos últimos graus de Peixes, evidentemente, e ele vai ficar em Áries entre março de 25 e março de 39, tá? E a gente também vai ter outro personagem que vai entrar em Áries, né? Que é Saturno, que vai ficar de maio de 25 até abril de 28, né? Saturno tem uma órbita, né? Ele demora, né, menos tempo, tudo isso, né? O que a gente pode esperar dessa combinação de Netuno em Áries e Saturno em Áries? Inclusive, eles farão conjunção, né? Eles vão fazer conjunção exata em 26, depois a gente vai falar sobre isso, não vou falar sobre isso agora. Esse movimento também vai ser um grande marco, como foi um grande marco a grande conjunção em Capricórnio em 2020, tá? Quando a gente vê esses dois corpos, esses dois personagens, essas duas vibrações em Áries, eu entendo, né? Eu estava falando aquela coisa do individualismo, né? A gente vai ter um exacerbar, vamos chamar assim, das individualidades, as questões pessoais e também as questões de certos núcleos, né? Mas precisa, né, como eu estava dizendo, haver uma conversa entre o que é seu e o que é do coletivo. Aí entra, evidentemente, uma questão de conflitos. A gente pode sim ter um alastramento de conflitos, tá? Isso já vem sendo anunciado, né? As pessoas que são mais perceptivas conseguem captar. E embora eu saiba que alguns de vocês acham que é tudo um teatro, que tudo faz parte de um plano, etc e tal, eu acho que a gente pode se surpreender, tá? A gente sabe que conflitos sempre existiram por motivos diferentes daqueles que são apresentados. E não vai deixar de ser assim tão cedo. E a gente vai travar contato com o lado mais sombrio e violento da humanidade, em N aspectos. E aí vocês podem pensar assim, poxa, mas a gente não teve períodos mais sombrios, não sei o quê. Tá, podemos até ter tido, mas hoje a gente tem circunstâncias que você fica sabendo quase que instantaneamente sobre coisas que estão acontecendo do outro lado do mundo. A gente não tinha isso no passado. Então é como se você alimentasse, né? Como se alimentasse, não, alimenta. A psicosfera é alimentada com informações ali, vários tipos de manifestações de dor.
coisas para deixar a frequência da humanidade lá no chão, no pé, para poder chegar e apresentar uma salvação, poder chegar e apresentar um instrumento de controle. Olha aqui, viemos salvar, viemos apresentar tal coisa para o seu bem. Isto é para o bem maior, entendeu? Será que é mesmo? A gente tem que pensar também, além dessa ideia de um alastramento de conflitos, eu tô usando essa palavra para usar uma palavra mais suave, mas também para pegar a parte metafórica da coisa, porque são conflitos internos, são conflitos sociais, tá? Onde tiver conflito que ainda não foi resolvido, tudo isso vai vir à tona para a gente enxergar. E aí, isso pode trazer uma, vamos dizer assim, uma ilusão, né? A gente está num momento pior da humanidade, é só diferente. A gente está num momento da humanidade ímpar de possibilidade real de ascensão. Mas para isso as pessoas vão ter que acordar. 2025 é ano para acordar. Na verdade, não dá mais tempo de acordar. Quem não acordou será acordado no susto. É basicamente isso. A gente tem que pensar também que tanto Netuno quanto Saturno vão começar novos ciclos, né? O que significa isso? Está começando ali no grau 0 de Áries, né? Então tá iniciando uma nova volta ali na roda astrológica, né? Pelos temas. E só por eles fazerem isso, eles abrem campo para uma realidade em que tudo pode acontecer. A gente está falando sobre essas possibilidades, mas a gente tem aí também Plutão em Aquário, né? Frequência uraniana. Urano também vai mudar de signo. Então, quer dizer, a gente tem elementos de surpresa, de suspense, o desconhecido total. Espere o impossível, né? Espere pelo improvável. Isso é 2025. Então tem essas possibilidades que a gente está apresentando. Eu não estou querendo dizer assim, que nada disso vai acontecer. Não é isso. É que a gente pode ver de uma outra maneira. A gente pode experienciar de uma outra maneira, ter um outro tipo de entendimento. Mas existe abertura para ver de um tudo. Sabe quando as pessoas falam assim, pô, eu ia morrer, eu não ia ver tal coisa? Pois é, a gente vai ver coisas que, enfim, jamais achou que fosse ver, né? E uma outra questão que é importante de falar sobre o aspecto até espiritual e religioso, tá? Se durante o período de Netuno em Peixes as pessoas ficaram extremamente confusas, sem conseguir discernir o real da ficção, por exemplo, Netuno em Áries, na minha cabeça, eu tô falando uma coisa que é meio que pessoal. Netuno em Áries, na minha cabeça, é ainda pior, tá? E a gente vai ter a Iá
criando conteúdo e se sofisticando de uma forma tamanha que a pessoa vai olhar ali. Isso já existe, gente. Já tem influencer fazendo vídeo que aquele dali é um avatar, não é ele. E as pessoas não percebem. Mesma coisa que se eu chegasse aqui, você tá olhando a minha cara agora, sou eu ou é um avatar? Você não sabe. Vai chegar um período que você não vai saber. Então, quer dizer, você não vai poder confiar naquilo que você vê. Quem é do ver para crer vai se dar muito mal. A gente vai ter que ver com outros olhos. A gente vai ter que ver aqui, ó. E aqui é o sentir. Essas são as bússolas, tá? E ainda tem o laríngeo aqui no meio, né? Expressar. As pessoas não vão poder ficar caladas, né? Não vão conseguir ficar caladas. E mais do que nunca, a gente vai ter que confiar no intuitivo. A intuição é que é um instrumento de navegação. Porque você pode ser alimentado com um determinado tipo de conteúdo que é totalmente falso e ninguém diz. Mesma coisa as ficções que são apresentadas para nós pela própria mídia e a gente toma aquilo como verdade. Ah, como tal coisa existe, teria saído no Jornal Nacional, né? As pessoas não falam isso. Então isso já existe, né? A gente não está falando nenhuma novidade, é só um exacerbar de tudo isso, ok? Urano em Gêmeos. Urano em Gêmeos vai dinamizar só um instante, tem que passar a data. Ele vai ficar em Gêmeos de julho de 25 a junho de 33, tá? E ele vai dinamizar essas questões ligadas à tecnologia dentro da esfera da comunicação. A comunicação espalhada por todas as áreas, tá? Conhecimento é poder. E a gente também tem que levar em consideração a comunicação sutil, tá? O que tiver dentro do terreno da comunicação e da mediunidade vai se destacar, seja na sua vida, né, particular, seja como uma ferramenta, né, seja algo para o coletivo, certo? Por isso que eu falei lá no início, quem resistir demais também com relação a avanços tecnológicos e não for atrás de conhecimento, não for atrás de se reformular, de superar, inclusive, a inteligência artificial, vai se dar muito mal, tá? A gente pode esperar, inclusive, uma grande reformulação em termos acadêmicos, óbvio, né? Embora a gente não esteja ali na frequência de Sagitário, esteja na frequência de Gêmeos, ok? Mas é a polaridade, né? Gêmeos e Sagitário. Porque Júpiter vai estar em Câncer, né? Júpiter entra em Câncer, ele vai ficar mais ou menos um ano, de junho de 25 a julho de 26. Júpiter é mais veloz, né? E Júpiter em Câncer, ele pode mexer com estruturas, inclusive ancestrais, tá? O tema da ancestralidade vai estar em voga de diversas maneiras. A gente pode ver muitos casamentos, a gente pode ver também muitas crises envolvendo as famílias, tá? E
também um pouco esse sentido de as pessoas preocupadas com pertencer, no sentido de pertencimento. Você tem que pertencer a algo. Um determinado grupo, né? É a sua família. Mas também, por conta das demais influências, a sua família pode ser a família estendida, né? Você tem a sua ancestralidade, você tem a sua família imediata, você tem a família estendida, você tem a família humanidade e a família cósmica, né? A gente vai trabalhar muito esses conceitos. E uma outra observação, Júpiter é o regente do ano, tá? E vocês vão ver muitas pessoas falando, ai, Júpiter é o regente, todo mundo vai ter dinheiro. Esquece isso, tá? Não é porque o grande benéfico é o regente do ano que vai ser tudo lindo, maravilhoso, cósmico, escalafobético, tá? Apaga isso. Onde Júpiter transitar no seu mapa natal, ele vai engrandecer. Ele chega e ele coloca uma lupa. Se ele tiver que te trazer uma bênção, ele vai te trazer uma bênção porque você tem merecimento. Mas se ele tiver que colocar a lupa para mostrar um problema que está acontecendo contigo, ele vai mostrar também, tá? E aí isso vai depender de onde que ele está lá no teu mapa, né? O que que ele está fazendo? Ele está se comunicando com algum planeta? Qual é o Paranauê que está acontecendo ali, tá? Então não entrem nessa pira, ok? Tem muita piração aí que é compartilhada porque o pessoal tem que produzir conteúdo, tem que falar alguma coisa. Né? Aí tem que falar alguma coisa para ganhar like, aí tem que falar alguma coisa que acredita. Aí chega e já fala que vai ficar todo mundo rico, entendeu? Não é por aí, tá? Quer ficar rico em 25? Invista em você. Invista no seu conhecimento, invista na sua verdade, tá? É a única maneira. Fora disso, nada feito. Porque a gente tem crises estruturais acontecendo que estão programadas, óbvio, né? Para que a humanidade, que o povo tenha poder verdadeiramente. Agora, o tanto que vai ter aí de conflito até que a gente chegue nisso aí, né? Vai depender das escolhas individuais e coletivas, vocês entendem? A grande moeda de 25 é a informação, tá? E você ficar de olho, assim, atento, né, intuitivo, em contato com seus próprios processos, para você conseguir entender se uma coisa ali é para o seu benefício ou não. Você vai entregar o teu poder decisório para uma máquina, cara? Para ela fazer os negócios para você porque você quer ficar encostado? Fala sério. A tecnologia é vendida pra gente com essa ideia aí de que ia poder ficar todo mundo deitado numa rede já há décadas. Antes de a gente ter os PCs em casa. Eu falei, eu fui alfabetizada com mimeógrafo, né? Eu vi essas coisas. Minha geração viu essas coisas. E até agora, tô vendo essa promessa ser cumprida, não. Algumas poucas pessoas estão vivendo dessa forma. Aí chega o cara, ele vira o vendedor de curso, né? Ele vai vender curso para você, para te ensinar a fazer curso. Aí ele tá lá deitado na rede, né? Tá tudo lá programado, ele tá fazendo dinheiro quase que no automático. E aí vende aquela ilusão de que todo mundo vai viver assim. Que, ó, é fácil, né? Basta você se educar, basta você se desafiar,
você ser o empreendedor, né, o dono da sua vida, cara, tudo isso vai cair por terra. Tudo isso. A gente vai ter que encontrar um poder de verdade. Sabe aquele poder das entranhas? Aí entra a ancestralidade. Já há muito tempo, alguns de vocês podem se lembrar disso, mas tem tempo que eu não falo isso aqui no canal. Já há algum tempo, meus mentores falam para mim, de vez em quando eles vêm com umas coisas meio misteriosas, assim, né? Como se estivesse falando um enigma, né? E eu fico pensando naquilo, como é que é? Aí eu passo meses, anos pensando naquele negócio até entender de fato. E eles há muito tempo falam para mim assim: o futuro será o passado, né? Aí das primeiras vezes eu, oi? Aí eles insistem, o futuro será o passado, tal. O que eles querem dizer com isso? Não é que a gente vai voltar para a idade da pedra, especialmente aqueles que forem da resistência, né? Não quer dizer que a gente vai renunciar a tudo. Ah, não quero saber de nada, eu não vou ter mais smartphone, eu não vou ter mais sei lá o quê, eu vou viver na floresta, né? Enfim. Não quer dizer isso, mas a gente vai criar uma realidade híbrida. A gente vai criar uma realidade que é profundamente tecnológica, mas também uma realidade que está muito enraizada. E enraizada na nossa força ancestral. A gente vai usar de tecnologias que os nossos antepassados usavam, que os antigos usavam. A gente vai ter um retorno do analógico também. Uma convivência, tá? É óbvio que inicialmente uma parte da população vai viver assim somente. Porque a maioria vai ficar profundamente encantada com o que tiver de brinquedinho para lançar. E muitos brinquedinhos, inclusive, já existem, né? O povo aí contrário só está esperando a hora de lançar no mercado, né? Porque vai todo mundo comprar avidamente, fazer filas, né? Nas portas das lojas. Já é assim, né? Vocês sabem que é assim. Ah, lançou o número sei lá qual, aí já tem lá uma fila dando volta no quarteirão de gente querendo comprar. A gente vai ter um entrelaçamento daquilo que é novo e com aquilo que é antigo, tá? Por isso que eu falei no vídeo anterior sobre a geração X, né? Que a geração X, ela tem um papel aí, eu acho que, enfim, vai dizer o que veio, né? Vai ter vai ter condição de assumir uma liderança nesse mundo que está sendo ressignificado, tá? Você vai ter ali uma inteligência artificial enquanto você faz comida com fogão a lenha, tá entendendo? É um pouco como já é, só que a gente vai abraçar mais essas características e olhar para nós mesmos e para o mundo e pensar assim, que né, de onde que eu quero viver? Em que de mundo que eu quero viver? Isso que eu tô vendo aqui do lado de fora, é isso mesmo que eu tô cocriando? Ou a minha habilidade de cocriação está sendo usada por outras entidades, por outros seres, a partir do que eu vejo, do que eu ouço, do que tem de pauta na mídia. Teoria do agendamento, né? Para aqueles que estudaram comunicação, teoria do agendamento. A gente vive a teoria do agendamento toda hora. E a humanidade
e o seu poder co-criador sendo sequestrado o tempo inteiro e as ficções científicas e teorias da conspiração se tornam realidade e ao mesmo tempo uma parte gigantesca da população sem enxergar nada e não vai dar mais tempo de enxergar, vai ter que vir na marra mesmo. Como é que era aquele filme? Aquele filme não era da Sandra Bullock, né? Agora eu tô confundindo, que tem um que ela anda vendada, é o mesmo que tem aquela cena que o pessoal usa de meme, que o cara tá por trás da mulher arregalando os olhos dela pra ver se ela enxerga. Que filme é esse? Coloque aqui embaixo, por favor. Porque eu vejo muita coisa, mas às vezes eu esqueço o título e tal. Deixem me ver aqui se é tudo isso. Só isso, né? Isso é o principal que eu queria trazer para vocês. Lembrando que a gente tem essas tendências, mas não é tudo isso que vai acontecer em 25, tá? Eu falei de coisas que vão ultrapassar esse período, evidentemente, né? E aí agora eu vou guardar o texto do teleprompter. Botei aqui dentro das efemérides. Vamos guardar aqui com as efemérides. E agora a gente vai para as cartas, mas jogo rápido, tá? Assim espero. Diante de tudo isso aí que foi exposto, né, e proposto para vocês pensarem, eu vou colocar as cartas aqui do meu lado, tá, gente? Aí de vez em quando eu vou ficar olhando aqui para um lado, vocês sabem que eu tô vendo as cartas, né? Diante de tudo isso que foi exposto, o que nós podemos saber, o que existe de conselho, né? Qual é a mensagem final que a espiritualidade quer nos deixar? Diabo, 6 de espadas, a rainha de espadas, sete de copas, a rainha de copas, interessante, o as de espadas, dez de copas, deixem só eu falar umas coisas aqui que já me vieram. Eu vou continuar tirando as cartas porque ainda não acabou. Um recado que eles estão trazendo pra gente. Embora tenha aí todo um burburinho em torno de um grande, né? Tô usando metáfora, tá? De um grande conflito aí, né? Generalizado, coisa e tal, não vai acontecer, tá? Não vai acontecer por questões de justiça divina. Nós não estamos numa linha de tempo que
Permita isso. Isso saiu da nossa programação. No entanto, tem toda essa exibição, até mesmo de poder, tem um pano de fundo em torno desse assunto, tem questões ocultas em torno desse assunto que vão vir à tona, tá? Tem questões sombrias envolvendo esse assunto e eles estão me dizendo assim, não só esse evento, como eventos do passado, tá? Eventos do passado. Isso não significa que o lado contrário da força não vá tentar gracinhas, ok? Mas a gente tá numa outra linha de tempo. E isso não significa que as pessoas vão viver num mar de rosas, tá? Elas podem, sim, aí individualmente, entra a coisa do indivíduo um pouco. Você pode criar a sua realidade, uma realidade bela, tá? Mas essa realidade bela, ela vem através de muita luta. Não vou enganar vocês. Não é naquele sentido de pensamento de escassez, tá? Fui programado para acreditar que eu só posso conseguir as coisas com muita batalha, né? A gente sabe que tem essa programação. Não é nesse sentido, tá? É num sentido de guerreiro espiritual, de dizer o que veio. Falar, não me interessa, eu vou viver a vida nos meus termos. E não é porque você é egoísta, individualista, exacerbado, não é isso, é porque você está vivendo a verdade da sua alma. E aí você vai se alinhar com pessoas que têm a mesma vibração. Aí a gente tem a história das comunidades, das famílias de alma, da resistência, entendeu? Tem uma galerinha aí que vai se encontrar. As chamas gêmeas no meio também desse furdunço todo. E aí você alinhado com o seu real, com o seu propósito, você com outras pessoas afins. Isso é uma coisa. E aí o grande conflito, que eu não quero usar aquela palavra que é a palavra do meu sobrenome, né? O grande conflito é, na verdade, contra a ilusão, as ilusões. É você enxergar o que é verdadeiramente o real. Esse é o verdadeiro conflito do ano que vem, tá? O que é real? O que é imaginação? O que é ficção? O que é programação? O que é instrumento de poder, tá? É uma guerra para você chegar... Porra, acabei usando... Perdão, gente. É que eu tenho medo da plataforma, enfim. Tá, deixa pra lá. Foi. É um conflito, né? Com a ilusão. Contra a ilusão. Para você buscar o real. Tá? Eu não vou cortar, não. Deixa quieto. Eu não gosto muito de cortar os vídeos, só quando tem algum erro muito louco, assim, que eu acabo cortando, mas... 4 de copas.
7 de paus, 5 de espadas, o rei de paus, 5 de ouros. Eu não queria ter visto 5 de ouros, mas tudo bem, vamos lá. Bora. Pendurado. E o 10 de ouros. Então, a gente vai ter infelizmente, a gente vai ter uma parcela expressiva da população, né, em situação de penúria, tá? Aí vocês vão dizer, aqui no fundo, julgamento, né, que é uma das vibrações do ano, né? Se você não assistiu ao vídeo de tarô, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Vocês podem questionar assim, pô, isso é diferente do que a gente vive, em que eu acho que é um agravamento, tá? É um agravamento. E a gente tem essa coisa de uma transferência de poder para outras pessoas. Esse poder, ele pode ter várias formas, mas ele também pode sim se traduzir em dinheiro, tá? E aí está sendo confirmado aquilo que eu disse, só vai ter dinheiro e possibilidades quem se desafiar a enxergar a realidade de uma outra forma, tá? Tá bem claro aqui, né? Quem ficar com o pensamento arraigado, fecha a torneira. E a gente tem que lembrar também que se a gente sai de um pensamento puramente individualista e vai mais para o coletivo, a gente vai ter outras formas de gerir recursos. E é outras formas dos recursos chegarem para as pessoas. Mais uma vez, tem que olhar para a questão de recursos, inclusive recursos compartilhados, de uma outra forma. Mas assim, a gente já teve várias provas, né, de que essas estruturas de poder que estão aí, elas atuam por elas mesmas, entendeu? Elas não atuam para o benefício da população. Quem ainda acredita nessa lenda urbana, é bom já, né, repensar aí as coisas. Porque na hora do vamos ver, e a gente já teve provas disso aqui no nosso território, cara. Provas recentes, entendedores entenderão. Assim, é o povo com o povo. Não tem mais ninguém. Somos só nós. E aí vocês podem achar, mas a gente foi abandonado aqui. A gente foi abandonado por Deus, a gente foi abandonado pelas famílias estelares também. Não é isso, gente, não é que foi abandonado. Quem tá aqui agora, encarnado nesse momento, minha chama gêmea que gosta de falar isso. O que ele fala? Os que estão aqui são os melhores. E isso não é... como é que eu vou dizer? Não é por soberba ou qualquer coisa do tipo. Os que estão aqui são os melhores em sentido de capacidade de
superação. Várias outras almas quiseram estar aqui conosco e não conseguiram, tá? Por N razões. E é isso, a gente vai precisar redefinir muita coisa aí em termos não só de gestão de recursos, mas aí entra aquela coisa que eu falei das famílias. O que é família? O que é comunidade? O que é ajudar, né? O que é caridade? O que é coletivo, né? O que a gente é capaz de criar? Se a pessoa ficar muito no individualismo e muito nas próprias ideias, ela entra num estado de penúria. E esse estado de penúria, ele pode não necessariamente ser literal, mas ele pode ser energético. A pessoa passar por algum tipo de privação ou situação de escassez, tá? Então, eu vou ver se tem mais alguma mensagem, mas eu acho que tá muito claro aqui. Você, como indivíduo, você pode criar a sua realidade, você vai se alinhar com pessoas afins. Estando todos ali numa ressonância, vocês vão conseguir criar coisas boas e benéficas, mas isso não precisa necessariamente ser a realidade do grande coletivo. Um dia isso pode ser? Sim, esperamos que sim, né? Mas por enquanto tem aí obstáculos a serem transpostos envolvendo as coisas que a gente vê e as coisas que a gente acredita, tá? Quem estava querendo pular aqui, eu vou considerar o 8 de ouros, tá? Quem trabalhar vai ser reconhecido, tá? Mas entendam isso de uma outra maneira, tá? Entendam isso de uma maneira mais ampla. É hora de arregaçar as mangas, não vai dar para ficar deitado na rede, não. Ó, Cavaleiro de Ouros, né? Você prospera com a perseverança, você vê resultados, né? Dois de ouros. Pagem de copas. Tem oscilações aí, né, do mercado, né? Isso a gente já está habituado a ver, nada de novo no front, né? Eu não queria ver o quatro de espadas, mas enfim. A gente pode ter aí sim alguma situação global que impossibilite o trajeto das pessoas, tá? Entendedores entenderão. Pode ser um repeteco do que nós já vimos em 2020, mas pode também ter um formato diferente. Pode ter menos a ver com um conflito biológico e mais a ver com alguma questão de abastecimento, tá? A gente já falou sobre isso no ano passado, né? Isso estava acontecendo em algumas regiões, né? Se concretizou, enfim, mas eu tô percebendo que pode ser uma coisa um pouquinho mais generalizada, tá? Cavaleiro de Paus. Em breve a gente vai ter notícias sobre isso. Qualquer semelhança com 2020 não é mera coincidência.
2 de copas. O que é esse 2 de copas aqui? O Ás de copas. Tá. A gente tem que observar as nossas alianças, né? Buscar por alianças, buscar as pessoas que ama. Louco. Louco também é outra vibração, né? Do ano. Se desafiar, dar esse salto de fé, né? Rumo ao desconhecido. Eu vou tirar só mais uma carta, tá? Porque eu acho que o louco, ele é um bom encerramento aqui pra gente. Inclusive, ele é um bom arquétipo pra gente se mirar. O 9 de paus. Coragem, né? A coragem pra desbravar. Fora que tem uma parte aqui que a gente não pode saber, tá? Tem mais, mas a gente não pode saber. Por que a gente não pode saber? Porque é para ser surpresa. Se a gente soubesse, a gente não ia entrar nessa energia aqui, tá? De desbravar. Bom, eu vou ficando por aqui, pessoal. Agradeço a paciência de vocês, a companhia aqui até o fim do vídeo. Eu vou entregar um outro vídeo antes das mandalas astrológicas. Eu sei que vocês ficam esperando pelas mandalas dos signos. Eu sim vou gravar as mandalas dos signos. Mas antes disso, eu vou entregar um vídeo junto com a minha egrégora nórdica. Eles querem falar, né? Eu falei isso no início do vídeo. A gente vai apresentar a runa do ano, embora isso não seja algo que os antigos faziam. Eu vou me dar essa licença poética. Eu vou apresentar a runa do ano e a gente vai fazer uma mandala rúnica para o ano, abordando diversas questões, tá? E vendo o entrelaçamento dessas questões, tá certo? Até o próximo vídeo, fiquem com Deus.